Olá, boa noite. São 21 horas precisamente do dia 25 de setembro de 2022 e nós estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos, em continuidade aos anteriores. Nós tínhamos feito a história da Inglaterra antiga, exatamente logo depois do Neolítico. Lembro vocês que nós fizemos uma volta uma volta até o Neolítico, o período Neolítico, que é quando há uma virada na história da humanidade. Então, as culturas neolíticas estão aqui, né? Então, esse é o momento, olha, 8.500 anos antes de Cristo. Estou vendo aqui, olha, 8.500 anos antes de Cristo. É esse o período em que nós estamos no Neolítico, e é nesse período que a pequena ilha, que nós chamamos hoje de Grã-Bretanha, passa a ter uma importância muito grande, porque ela era uma das colônias da Lemúria. E a Atlântida decide, então, fazer uma visita às colônias da Lemúria, que eram suas, ela tinha herdado, para poder dar uma vistoria e ver como é que estava. Lembra aqui, ó, nós temos aqui o mapa Culturas Neolíticas Ocidentais. Culturas Neolíticas Ocidentais. Entre essas culturas neolíticas ocidentais está a Grã-Bretanha, que aqui está com o nome de Wendell. Ainda estamos, portanto, com nomes parecidos com os do Cano, do Tano, Bartolom, Conan, o Bárbaro. Então, nessa época aqui, né, nós estamos, então, vendo a história da Inglaterra. Já contamos para você, não vamos repetir. Terminamos mostrando a vocês que houve várias tribos, todas elas foram bárbaras, mas uma delas se distinguiu das outras, e curiosamente essa tribo que se distinguiu das outras, né, várias tribos habitaram, né, os Partolon, né, os Nimrod, os Azi. Os Azi eram uma raça superior, né, e eles passaram para os Tuatha de Danann uma capacidade que inicialmente eram objetos e que depois esses objetos se tornaram capacidades mentais. Essa a explicação única que eu posso dar para vocês, porque eu tenho essa capacidade e não preciso desse objeto. Posso usar esses objetos. Mostrei na aula passada, eu mostrei um bastão cuja ponta do bastão é capaz de curar e matar. Então, mas esses objetos depois desapareceram, ainda existem nas sociedades secretas, mas são apenas simbólicos. Lá eles não têm essa capacidade. Garanto a vocês, não há nenhuma sociedade secreta que tenha nenhum objeto daqueles que tenha a capacidade de fazer, como o caldeirão de Dagda, como a lança de Lug, como a espada de Unadu e como o caldeirão, o recipiente de Dagda, a lança de Lug, a espada de Nuadu e falta uma, espada, paus, copas, ouro, a pedra real, que é, na verdade, uma coroa. Então, nós contamos essa história para vocês e terminamos com o último dos reis que ficou com o poder. Ele era dos Tuatha de Danann
E ficou exatamente porque ele tinha esses objetos. E esses objetos vão se tornar mais tarde poderes mentais, vão desaparecer, mas eu posso fazê-los e há meios de fazê-los e fazer com que eles funcionem. Mas não preciso mais. Já houve época que eu precisava, hoje não preciso mais. Então terminamos dizendo que os Tuatha De Danann ganham e Arte, que é o nome do último soberano que ganha todas as batalhas e fica governando a ilha da Grã-Bretanha. Então, aí nós estamos lá pelo ano de 7.000 a 4.500 antes de Cristo. Não, antes de Cristo não, de hoje para lá. Aí perdemos de vista a Grã-Bretanha, desaparece. Não sabemos mais nada, não temos documento. O livro do professor Júlio Zévola agora vai se centralizar em outros temas. Dante Alighieri vai falar sobre a civilização italiana e então perdemos de vista. Então, o último personagem que nós temos é um rei poderoso que, apesar de bárbaro, tinha uma inteligência e uma capacidade que era semelhante à dos Atlantes e que tinha sido educado pelos Atlantes. Ele se chama Arte, e desse nome Arte vai derivar Arthur. Vamos dar um pulo, então vamos sair do ano 4.500, 7.000 a 4.500, e vamos chegar até o ano 130 a.C. É um salto grande, né? Veja, de 7.000 até 4.000, nós temos a história dos Tuatha, dos Partholon, dos Nimrod, dos Azir e o último soberano. Aí agora desaparecem, não temos mais notícias. E quando nós agora vamos ter notícia deles, será no ano 130 a.C. Portanto, muito, muito, muito para cá. Praticamente ontem. E aí, mas o nome Arte vai ficar. Porque a tradição da Irlanda e da Grã-Bretanha dizem que ele é imortal. Que ele não morre. Devido exatamente ao caldeirão de Dagda, que é exatamente o recipiente que concede a imortalidade. E aí, não sei se ele morre ou não morre, o fato é que nós não temos mais notícia. Então, tudo indica então que ele ficaria, ou que os sucessores dele, a dinastia, ficaria até chegar ao ano 130 a.C. Quando nós chegamos ao ano 130 a.C., aparece, então, alguma coisa que nós vamos chamar de civilização romana. Aqui está o mapa. Nesse mapa, nós temos a Península Ibérica, que é Itália e Espanha. Aqui nós vamos ter Alemanha e França. E aqui nós vamos ter a bota da Itália. Na Itália, aqui vai surgir a civilização romana. E a Inglaterra está aqui, olha. Tudo o que aconteceu está aqui. E perto dela, tá vendo? Mais perto é uma maneira de dizer, né? Atravessando tudo isso, vai haver uma bota, uma península em forma de bota, aqui é a África, né? E é aqui que vai acontecer agora a ressurreição de Arte. Vamos ver como durante esse vídeo. Então, talvez também a gente precise fazer dois. Bom, a civilização romana nos apresenta uma série de conquistas. Eles são conquistadores.
eles começam lá no lugarzinho onde eles estão, ó, é uma bota, tem a forma de uma bota de salto alto, e aqui está Roma. Eles começam aqui. O centro é essa parte em amarelo mais escuro, Roma, mas eles vão conquistar toda a península. Então eles são conquistadores. Cada romano, diz o ditado, é um soldado. E são administrados por um parlamento que se chama Senado. Que estão senadores, todos vestidos de branco, numa sessão da Câmara Federal de Roma. E eles vão começar a conquistar. A sede deles é o império, é ter um império. E eles vão começar essa conquista e vão ter sucesso. De tal maneira que aqui nós temos dois grandes romanos. Um deles é um soldado chamado Mário e o outro é um senador chamado Cícero. Marco Túlio Cícero, né, é um senador famoso pelos discursos dele e amigo de César. E aqui nós temos Mário, que era inimigo de César, Júlio César. E eles vão começar a conquistar o mundo. Eles vão sair da bota da Itália. Eles vão sair, olha, a botinha da Itália está aqui. Eles vão sair e eles vão conquistar, que seria bom se eu tivesse um espelho, né? Mas eles vão conquistar tudo que está colorido aqui, ó. O que está em branco, não. Mas tudo que está colorido eles vão conquistar. Então, tem que estar colorido, então é de Roma. Então, está aqui, ó. Espanha, Gália, a própria Roma, Ásia Menor e o Egito. Eles vão conquistar tudo isso. Aqui tem Antioquia. Eles vão começar a crescer de uma maneira fantástica, graças aos soldados como Mário. E, claro, mas veja só, mas Espanha não é ainda Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha, lá com o descendente de Arte, está para lá. Ele não tem nem ideia, né? Então, o que vai acontecer é que eles começam a conquistar, os romanos começam a conquistar o mundo, e aí agora acontece o problema. Ó, essa parte aqui foi conquistada, tinha sido conquistada por eles aqui, norte da África, Egito, já tínhamos falado aqui, tá vendo? Ó? Aqui nós temos Espanha, França, com o nome de Gália, né? E aqui o que é que acontece? Agora aparece a ilha da Grã-Bretanha. E os bretões vão fazer o quê? Invadir a terra dos romanos. Aí vai começar a briga. Então, o que é que acontece? Os romanos são uma civilização de conquistadores. Cada romano é um soldado. E então, os romanos vão conquistar praticamente o mundo todo, na época. E aí, mas eles deixam a Grã-Bretanha, para eles não interessa. É uma ilha, é difícil chegar e vai ter que levar muito, vai fazer muitos navios para encher os navios dos soldados, para depois sair da Espanha com esses soldados e da Espanha, a Península Ibérica, vir para aqui, para a Grã-Bretanha. Vou aumentar o mapa para vocês perceberem a dificuldade. Mas nós vamos ver aqui o seguinte, olha. A Grã-Bretanha também tem o mesmo ímpeto que os romanos. Ela vai fazer o quê? Os descendentes lá de Arte, eles vão sair da ilha deles, essa parte vermelha são eles, e vão tentar tomar as terras conquistadas pelos romanos. Eles vão desafiar Roma. Roma é um império enorme, fantasticamente poderoso. Eles vão desafiar esse império. Então, isso no ano 130 aproximadamente, antes de Cristo, e até o ano 40, 50 antes de Cristo, vai haver esses fatos. Ou seja, a briga da Grã-Bretanha para tomar os terrenos, as terras
o império conquistado por Roma. Aí é que vai entrar de novo a ressurreição de Arte. Não é mais ele. Evidentemente, não vamos acreditar que ele é imortal, né? Seria muita tolice de nossa parte. Mas o fato é que é isso que vai acontecer e que nós vamos agora continuar a história. 7.000 anos a 4.000 anos é o que nós contamos nos capítulos anteriores. Agora estamos no ano 130 a 45 a.C. 7.000 anos a 4.500 anos de hoje para trás. Não é antes de Cristo, não. De hoje para o passado. 7.000 anos atrás, 4.500 anos atrás, termina como o último rei que tem poderes enormes, quase sobrenaturais, se chama Arte. E a lenda diz que ele não morreria nunca porque ele tem o caldeirão de Dagda, recipiente da imortalidade. O Santo Graal, que vai ser conhecido assim na Idade Média, mas não tem esse nome. Lá ele chama o recipiente de Dagda, mas da imortalidade é quem possui. O fato é que os romanos não querem saber disso, não sabem disso. Isso é uma cultura que pertence lá à Grã-Bretanha e os romanos não têm a menor ideia disso. Eles não se interessam pela Grã-Bretanha, não se meteriam com a Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha que se mete com os romanos. É uma atrevida, né? Então vamos ao mapa maior. Vamos. Aqui nós temos então, ampliando o mapa, aqui nós temos as terras que a Roma conquistou. Essas terras, aqui está a Península Romana, a bota, parece uma bota de mulher com salto alto. Ela conquistou todas as terras coloridas aqui, ó. Tudo aqui foi conquistado por ela, né? E ela conquista a França, a Espanha, o norte da África, ainda não está aqui colorido, mas ela conquista, né? E só não a Ásia, a Rússia, fica para lá, né? E lembrem, aqui está a Grã-Bretanha, e aqui está a Islândia, que é a ilha de Avalon, como nós dissemos a vocês. Isso era até o ano 4.500 atrás. Então, no ano 130 até o ano 45, o que é que acontece? Tudo aquilo que os bretões aprenderam aqui em Avalon, eles vão usar toda a força das armas, da violência, mas a força mental, espiritual, e vão tentar invadir aqui. Nós vimos no mapa lá. Eles vão tentar tomar dos romanos. E os romanos chegam aqui, conquistam, eles não gostam, acham que os romanos vão pular daqui para lá, e para evitar isso, a melhor defesa é o ataque. Eles então entram aqui. Pronto. Começa agora uma guerra entre os bretões e os romanos. E essa guerra vai ser complicada, vai ser difícil, porque os bretões, eles tinham poderes realmente fantásticos. Aqui eu vou dizer a vocês que uma aluna minha, esqueci agora o nome, né? Mas ela disse, professor, senhor professor, a Turquia, perguntou, procurou no mapa a Turquia e o Iraque, não ia encontrar nunca, porque o senhor estava na Europa, procurando na Europa. Agradeço a ela aqui. Acontece que a Turquia e o Iraque estão aqui, ó. Turquia é na Ásia Menor. Turquia e Síria, Irã e Iraque, perto da bota da Arábia. O senhor estava longe a beça. O senhor estava na Europa e queria encontrar o Iraque lá. Ela me fez essa advertência, gostaria de dar o nome dela, mas não me lembro. Então, em mapas eu não sou muito bom, não. Vocês já viram. Mas o fato é que essa região não interessa a Roma. Roma não chega aqui. Só estou corrigindo e dizendo a vocês o meu erro, né? Então, isso aqui não interessa. Europa é que vai interessar.
E é da Europa o mapa que nós vemos aqui atrás. Então isso aqui foi só para dizer, corrigir, dizer a vocês que nós cometemos um erro, porque Roma não se interessa pela Rússia, pela China, pela Ásia Menor, não se interessa pelo Irã, pelo Iraque, que nós procuramos lá na Europa, mas não estava. Né? A África, sim, eles se interessam pela África. E eles vão conquistar a Europa. Então, essa conquista da Europa é exatamente o que nós mostramos a vocês no mapa aqui. Conquistam a Europa e, quando eles conquistam a Europa, aqui a Espanha, aqui nós temos a França, aqui nós temos a Alemanha, eles saem daqui, os romanos saem daqui e começam a guerra de conquista. Tudo que está colorido aqui é conquistado por eles. E aí, os bretões, a Grã-Bretanha, que foi iniciada em Avalon, que se chama agora Islândia, então decidem que a melhor defesa é o ataque e partem para a briga. Vem para cá. Já que os romanos não têm navios para ir até a Grã-Bretanha, eles têm navios para ir até a Europa. E eles vão. Os descendentes de quem? Dos Tuatha de Danann, dos adoradores de Danann. Lembra? É curioso que a gente vai encontrar ali na Inglaterra, né? Os Tuatha de Danann são os adoradores do deus Anu, que vai acontecer na Mesopotâmia, ou seja, na Turquia, ali onde a menina me disse: o senhor errou porque procurou na Europa, o senhor devia procurar na Ásia Menor. Então agradeço a ela e agora vamos mostrar a vocês de uma maneira mais bonita o que foi a civilização romana. Então a civilização romana foi uma coisa lindíssima. Aqui nós temos num livro grande, né? Vamos mostrar para vocês. Então, aqui está restos, né? Aqui é um túmulo romano. Aqui restos da cidade, de uma cidade romana. Vamos só mostrar as figuras. Aqui é Mário, um dos principais conquistadores, inimigo de Júlio César e anterior a Júlio César. Mas Júlio César termina conquistando mais do que ele. E aqui um quadro belíssimo que mostra uma família romana. Eles deviam ser muito ricos, olha. Uma pessoa para ter uma mansão que tivesse tudo isso aqui, ó, nós temos a ideia de que era uma família riquíssima. Essa era a vida que os romanos levavam. Por quê? Porque eles cobravam taxas e impostos dos países que eles conquistavam. Então, é esse o medo dos bretões, que eles façam isso na Grã-Bretanha. Então, eles vão pedir ajuda a um homem. Esse homem, por acaso, se chama Arthur. É um soldado, aqui está simbolizado por ele, é um soldado bretão, é um soldado gaulês, celta, que nós vamos mostrar detalhadamente, que termina se alistando nas legiões romanas e é promovido a comandante das legiões romanas. E a obrigação dele é mandar os bretões para fora, para a ilha deles, fazer eles recuarem. Aqui nós temos o Senado reunido e um senador aqui em pé falando. E aqui nós temos, de novo, um romano comum, um cidadão romano comum. Então aqui está, eles eram muito bem organizados, mas a figura que nos interessa é essa aqui. Isso aqui não é um romano, isso aqui é um celta. Nós vamos ver agora a civilização celta o que é, mas quando Roma percebe que está sendo posta em risco, as conquistas dela estão sendo postas em risco pelos bretões, eles então conseguem
conquistar a simpatia desse soldado celta, que se chama Arthur, parecido com Arte, mas é o contrário. Enquanto que Arte é bretão, esse Arte é celta. Ou seja, vamos mostrar a vocês que os celtas não têm nada a ver com os bretões. E aqui nós temos as regiões conquistadas por Roma, um império enorme, ó, a bota romana e todas essas regiões aqui, tá vendo? Então, a Inglaterra está aqui, ó, a Grã-Bretanha é essa ilha aqui. Então, antes de ser atacada, ela ataca. Aqui embaixo é África. Aqui embaixo é África. Ela ataca. E aí ela vem com força total. Ela vem, não vem de brincadeira, não. Chegamos à época de César. Aqui nós temos o rosto, é um busto autêntico de Caio Júlio César, o conhecidíssimo César, tão famoso que o supremo governante da Alemanha vai se chamar Kaiser. Kaiser, em alemão, é César. E o supremo governante da Rússia vai se chamar, é parecido, né? Como é que é, meu Deus? Kaiser na Alemanha, esqueci agora. Mas é tudo César. Eles vão usar o nome César. Então, esqueci agora, mas eu lembrar. Então esse homem foi tão grande, foi um conquistador das Gálias. Foi ele que conquistou a França. Foi ele que fez a maior parte das conquistas, né? Então, quase veio agora. Kaiser na Alemanha bom, fica para lá. Aqui nós temos o maior imperador romano, Augusto. Jesus Cristo nasceu no reinado de Augusto. Então Augusto era rei de Roma quando Jesus nasceu. E aqui nós temos Nero e Calígula, os dois mais cruéis imperadores do Império Romano. Calígula e Nero. Nero tem cara de doido mesmo, né? E aqui nós temos o maior, o mais famoso e o mais, vamos dizer assim, sublime. Ele usou o nome Augusto, porque se chama Augusto, quer dizer divino, mas o nome verdadeiro dele de batismo era Otávio, tá? Então ele muda o nome, né? E então ele agora vai financiar aquele Arthur para que o Arthur mantenha os romanos ricos. Olha a propriedade de um fazendeiro romano. Você acha que isso é mole? Ó? Isso é uma propriedade, é a casinha, né? E o quintal, os jardins. Então eles viviam uma vida beleza, né? Aqui nós temos a vida na cidade, o centro de Roma. Aqui nós temos o centro de Roma, desenhado, né? Que seria, eles viviam um vidão. Se divertiam no Coliseu, era um circo, né? Aqui está destruído, só temos pedaços, e aqui, coitado, um gladiador, que eram escravos que eram colocados para brigar uns contra os outros até matarem uns aos outros, né? E aí, agora nós vamos ter aqui o mapa importante. O mapa importante, esse aqui, todas essas terras tinham sido dominadas pelos romanos. Todas essas terras coloridas tinham sido dominadas pelos romanos. Roma está aqui, olha. A botinha italiana está aqui. Parece uma bota de salto alto, de mulher. E o que é que acontece? Acontece que vai até a Espanha, né? E aqui está a Grã-Bretanha, pequenininha lá. Mas ela vai ter a ousadia de fazer navios e invadir aqui a península, a França, que chamava-se na época as Gálias, gauleses e gaulês era a mesma coisa que francês, né? E aqui a Espanha.
Então, os bretões é quem começam a guerra. Ou seja, o descendente de Arte, que não sabemos que nome ele tinha, é quem vai desafiar o poder romano. E um soldado celta é levado à condição de rei do seu povo, né? Roma dá a ele honrarias e ele termina sendo comandante das legiões romanas e depois é nomeado rei dos celtas. Arthur é o nome dele, parecidíssimo com Arte, né? E aí o que é que acontece? Então, olha, a distância é enorme, minha gente. Arte é no ano 4500 atrás, não é antes de Cristo, há 4500 anos. E o que nós estamos contando aqui agora já é na época de Augusto, ou seja, já é na época de Jesus Cristo. Então, já estamos na época de Cristo. E aqui nós temos os dois últimos imperadores, Caracalla, também chamado Baciano, e aqui Constantino, né, que foi quem concedeu o direito de liberdade religiosa, né? Constantino assinou um decreto chamado Decreto de Tolerância, que dava liberdade religiosa a todos, e o cristianismo então passa a ser uma religião tolerada. Mas o problema nosso não é esse. O nosso problema é outro. O nosso problema é que Arte teve descendentes, esses descendentes se estabeleceram definitivamente na Grã-Bretanha, na idade das culturas neolíticas. Vamos fazer agora por aqui, por esse mapa é melhor. Se estabeleceram aqui. Ó, a Grã-Bretanha está aqui. Várias culturas aqui diferentes, né, nessa época. E eles vão desafiar Roma. Eles vão desafiar Roma. Eles vão fazer com que, ó, eles vão fazer com que, ó, aqui está a Bretanha, e aqui está, tá, os celtas, ó, celto-lígures. Aqui está o Arthur, que foi levado primeiro a comandante das tropas romanas, depois foi levado a rei dos celtas, e ele agora está tentando o quê? Empurrar para fora das conquistas romanas os bretões. Ele é quem vai lutar, ele vai assumir. Por isso daí vai surgir a lenda de Arthur, o rei invencível da espada Excalibur. Na verdade, é um soldado romano que é levado, que na verdade ele é celta não é romano, viu, minha gente? Celta é celta. A região dele é essa daqui. E aí ele vai ser protegido pelos romanos. Mas protegido por quê? Para proteger os romanos. É uma troca de favores. Ele protege os romanos e os romanos, em troca, protegem ele. E aí eles vão conseguir, ó, aqui está uma linha demarcatória, tá vendo, ó? Essa linha começa aqui, vai envolver tudo isso aqui. E aqui está Celto-Lígures. Eles vão conseguir conquistar, ele, né? Com o exército dele, a Bretanha. Ou seja, ele vai conseguir fazer aquilo que Roma queria. Ele subjuga os grã-bretões, ele vence. Por isso ele vai ficar famoso e vai dizer que é invencível, que a espada dele é Excalibur. Nessa época não tem nada a ver. Aqui está a Espanha e aqui estaria a França. Então os celtas são franceses, ó. Gálias, França, Celta. Os druidas são sacerdotes celtas. Então esse homem notável, né, apesar de ser muito menor do que a lenda conta,
mas ele vai fazer com que os bretões recuem. E Roma vai dar a ele honras e mais honras. E ele vai continuar. Ele se assenhora completamente, ó, celtas dos campos de Umas. Tá vendo, ó? Mais uma vez, celtas. E aqui a Bretanha já está completamente debaixo do poder dele. E aqui ele só não conquista os teutões. Mas, então, ele conquista os etruscos, então ele ajuda Roma em toda a conquista, e Roma cada vez dá mais prestígio a ele. Arthur existiu como um soldado romano. Vai ser o título desse capítulo. Arthur, soldado romano. E ele vai fazer aquilo que os romanos esperam dele. Tá vendo? Ó? Aqui, ó. Aqui tem celtas. Tá vendo? Ó? Celtas dos campos de Urmas. E aqui tem celto-ligures. Ou seja, eles já são donos disso tudo aqui. O nome dele é Arthur. Arthur significa grande urso. É o nome que ele usa. E agora ele vai deixar que Roma tome conta do resto do mundo. E Roma vai conquistar o resto do mundo. Esse mapa é muito importante, porque aqui prova que ele, de fato, era um grande guerreiro. Porque, veja, celto-ligures. E aqui, celtas dos campos de Umas. Então, ele consegue toda essa região, ele consegue dominar. Ibéria é a Espanha, e ele domina tudo, e domina, ó, celtos ligures. Isso aqui, minha gente, é a Bretanha. A Inglaterra caiu, cedeu. Então, os descendentes de Arte são vencidos por Arthur, que agora é rei dos celtas. Nós somos descendentes dos celtas, porque os espanhóis e portugueses são celtas, e nós somos colônia de Portugal. E a América do Sul foi colonizada pelos espanhóis. Então, nós, brasileiros, e toda a América do Sul é descendente dos celtas. E nós temos esse homem famoso, então nós temos alguma coisa a ver com Arthur e a Távola Redonda. Sabiam? Então está aqui. Ele consegue. Então ele faz o reino dele, tendo Roma como as costas dele, ele está protegido, ó, as costas dele estão protegidas por Roma. Roma é dona disso tudo aqui. Aqui é a África. E então ele consegue, ó, em 2 campos. Ele domina aqui, né, o que seria a França, as Gálias, onde estão os sacerdotes druidas, que têm a sabedoria dos Atlantes. Os druidas são Atlantes. E não sabiam? Esqueci de dizer, quase que eu não digo, né? Os druidas são Atlantes, então ajudam ele. E aqui ele domina o mar completamente. A região marítima completamente. A frota inglesa é tomada por ele. E ele domina completamente as ilhas da Grã-Bretanha. Então ele conseguiu. Ele é vitorioso. Arthur, chamado Grande Urso, então ele consegue as expectativas que os romanos tinham conseguido colocar nele. Ele consegue. Ele vai ser exatamente aquilo que os romanos esperavam. Então, há um Arthur, esse Arthur é verdadeiro, mas acontece que em determinado momento ele tem que recuar. Ele tem que recuar por quê? Porque existe uma invasão no ano do ano 300 a 400, Átila começa a fazer a invadir o Império Romano. E ele recua.
e ao recuar, a Bretanha fica novamente livre. Veja que a linha agora demarcatória já não inclui mais a Bretanha. Ele perde, mas ele morre. Uma dessas batalhas ele morre, mas morre com glória. E o nome dele vai ficar imortalizado. Vai ficar imortalizado nos romances medievais, mas os romances medievais não é o mesmo. Então você veja que aqui agora já não aparece mais o nome dele. Aqui agora aparece gauleses. Gauleses vem de Gália. Gália é França. França é celta, é celta. Mas não, aqui não temos mais o rei dos celtas, que se chama Arthur. Enquanto isso, o Império grego toma o Império Romano. Desculpa, o contrário. O Império grego aqui vai ser tomado pelo Império Romano. O Império grego vence primeiro, então o mapa aqui está trocado. Império de Alexandre, então aqui um mapa de uma volta, não devíamos ter chegado aqui. Então volta, porque aqui já estamos em outra situação. Então, o que nós, por último, então, devemos dizer é aqui. Então, olha aqui, a invasão bárbara, nós temos aqui vários bárbaros, nesse mapa, vários bárbaros invadem, os gauleses aqui ainda estão misturados com os celtas, né? Mas os gregos já são vencidos pelos romanos, e aqui ainda tem os celtas, mas isso já é uma revisão, porque eles vão perder o território que eles conquistaram. Ou seja, vão continuar os celtas. Os celtas vão continuar, né? Olha, a civilização celta continua. Tanto assim que nós somos colônia dos celtas. Portugueses e espanhóis são celtas. Mas Arthur morreu em batalha. E aí morreu lutando como um soldado. Só que a história que vai se contar dele é uma história fantástica. E essa história não é a que eu estou contando a vocês. Eu estou contando a vocês a história do verdadeiro Arthur. Este é o verdadeiro Arthur, que não se conhece. Então, um soldado romano é um soldado celta que foi levado a comandante de uma coorte, né, militar, e que venceu a Bretanha. E então foi tornado rei dos celtas. Então, esse é o verdadeiro Arthur. Em que ano? Por volta de 130 anos antes de Cristo, não, 45, Júlio César, com Júlio César, 45 anos antes de Cristo, e Augusto, quando o nascimento de Cristo. Então, ele é mais ou menos contemporâneo de Cristo. E ele contribui muito para a expansão do Império Romano e para a grandeza do Império Romano. E aí, mas o povo dele vai torná-lo um mito. Ele vai ser mitificado. Então, isso aqui, ele existiu? Sim, ele existiu. Vocês vão encontrar um rei celta chamado Arthur. Agora, não é o Arthur que as historinhas aí de cavalaria vão contar. Por quê? Porque no ano 437, então, os frades e os monges beneditinos, os frades franciscanos e os monges beneditinos, sabem da história dele, mas acontece que ele é celta. Ele sempre foi romano, adorava os deuses Apolo, Zeus, Minerva, Diana. E aí o que é que os frades fazem? Um homem tão grande assim não podia não ser cristão.
E aí eles vão recontar a história dele. E essa história dele recontada é que vai dar o Arthur que vocês conhecem. Pronto. Tá aí agora dado o segredo. O Arthur que vocês conhecem vai ser uma invenção da Igreja Católica, porque na época é ela única, né? É ela que vai criar, vai transformar aquele rei dos celtas, que adorava as divindades dele, talvez não fosse nem Zeus, nem fosse Apolo, porque os celtas eram druidas, e os druidas tinham seus próprios deuses. Era o deus Cornuto e a deusa, que o deus deles tinha chifres, né? E a deusa vivia pelas florestas. Então, eram divindades meio como se fosse meio animais, e era essa divindade que ele adorava. Mas os romanos estavam se lixando para a religião de quem quer que fosse, né? Só perseguiram os cristãos. E aí, a partir do ano 376, os frades franciscanos e os monges beneditinos conheceram a história dele e conheceram detalhadamente, minuciosamente, porque a história dele foi escrita, foi contada. Eu vou ver se eu consigo um documento onde nós tenhamos isso. Arthur quer dizer grande urso. Então, ele é tornado uma lenda, ele é tornado um mito. E esse mito vai ser construído pela Igreja Católica, que deixa de fazer com que ele seja celta e vai aparecer dois Arthur. Um Arthur celta, que é o verdadeiro Arthur, que é um homem valoroso, é um rei. Em relação aos imperadores romanos, a César, a Augusto, ele é pequeno. Mas em relação aos bárbaros dos quais ele faz parte, né, os lígures, os teutões, os alanos, os suevos, né, os vândalos, todos são bárbaros. E ele faz parte dessas tribos bárbaras. Ele vence os bretães. Ele conquista a Grã-Bretanha para Roma. Por isso que a história dele vai ser contada ligada à Grã-Bretanha. E aí vai ser misturada com Arte. Avalon vai aparecer, ou seja, os frades franciscanos e os monges beneditinos vão fazer uma salada mista, uma salada russa, uma salada dos infernos. E esse homem, que era um grande soldado, um grande guerreiro, né, que Roma deve bastante do seu poderio a ele, mas Roma termina enfraquecendo e vai encolhendo, e ele fica sem apoio. E numa dessas batalhas, assim que ele não tem mais as grandes legiões romanas com apoio, ele é morto em batalha. Ele morre em batalha. É ferido mortalmente e sepultado. Os costumes deles ele é colocado dentro de um navio, o navio é cheio de querosene e coisa semelhante, e soltam o navio no mar, e quando o navio chega a determinada distância, um arqueiro com a flecha incendiária joga a flecha, e a flecha cai dentro do navio. É uma pira funerária. E ele queima, o navio queima. Era esse o ritual celta de funerário. Os heróis, só os heróis, né? Os outros não, isso era feito assim, uma trempe de galinheiro, um quadradinho feito com botando o cadáver em cima, tocava fogo ali mesmo ele morria. Mas aqueles que eram grandes, aqueles que eram heróis, eles morriam no mar, no navio. Era esse. Mas os monges beneditinos vão transformar ele em cristão, vão fazer com que ele seja uma lenda invencível, vão dizer que a espada dele é Excalibur,
Na verdade, Calibur é o nome da espada de Arte, Calibur, e aí vai haver uma misturada. A Igreja Católica vai construir aquilo que hoje vocês conhecem, Arthur, como Arthur e a Távola Redonda. Mas ainda vai aparecer outro personagem para dar essa força a essa criação da Igreja Católica. Esse personagem vai ser Carlos Magno, que vai ser o assunto do próximo vídeo. Carlos Magno. Ele é quem vai se fundir com Arthur. O Arthur verdadeiro vai se fundir com Arte lá do ano 4500 atrás. Né? Ele vive no ano 45 a 60 ou qualquer coisa assim, ou menos. É César, Augusto e Tibério e Nero. Então ele vive por aí. Mas depois vão fazer com que ele se junte a Arte, seja um descendente de Arte, ou seja, a continuação de Arte, como se Arte tivesse ressuscitado, olha, no ano 7.000 a 4.000, agora nós estamos no ano 45 a.C., são 4.000 anos, teria que ser imortal. Mas é fácil dizer que ele é imortal, porque ele tinha o recipiente da imortalidade, que era o recipiente de Dagda. Então, nós cristãos não acreditamos que Jesus Cristo não morreu, que ressuscitou, então para eles também era fácil acreditar nisso. E os monges vão fazer essa mistureba e vai surgir a lenda de Arthur e a Távola Redonda. Mas vai aparecer ainda outro personagem, além de Arte, que vão dizer que ele é a ressurreição de Arte, ele vai ainda se unir a um outro personagem que só vai aparecer no ano 800, chamado Carlos Magno, imperador da França. Ou seja, o território é o mesmo. França, Gália, Celta. É outro celta, também um grande guerreiro. Vão juntar todos os três, Arte, lá para o ano 4500, Arthur, que é o verdadeiro, é o de fato, né, Arthur mesmo, que é entre o ano 45 e o reinado de Calígula e de Nero, sei, 60 ou 50 ou 60. Mas vão esperar Carlos Magno, imperador da França, e vão juntar os três estudos, e aí vai ser a lenda de Arthur e da Távola Redonda. Vai ser construída. Então, mas ele foi um grande homem, foi um soldado fantástico, foi um guerreiro corajosíssimo, porque ele conquistou a Bretanha, expulsou os ingleses do território da Espanha, da França, fez eles recuarem, irem para a ilha, depois ele invadiu a ilha e tomou a ilha. Então ele era um grande guerreiro. Então Arthur era de fato grande. Agora não tinha Calibur, nem Excalibur, nem nada disso. Tudo isso, quem tinha Calibur era Arte. E ele tinha do lado dele um personagem, vários personagens, porque os druidas, ou druidas, como vocês quiserem, eles eram atlantes. Eram sacerdotes de uma região das Gálias, era celta. Eles se misturaram com os celtas, mas eles eram atlantes. O mais famoso dele vai se chamar Merlin. Merlin é o nome que vocês conhecem. Ele vai adotar esse nome e vai se misturar com eles e vai fazer coisas que o diabo duvida. Então aqui está contado um pedacinho da história, que é a continuação lá
de Arte. São 3 Arthur. Arte, 4.500 anos atrás. Arthur, no ano 45 ao ano antes de Cristo, ao ano 30 ou 40 depois de Cristo, e depois Carlos Magno vai aparecer no ano 800. Os ossos de Arthur já viraram pó, e aí os monges vão fazer a lenda do rei Arthur e a Távola Redonda. Vamos esperar então, no próximo vídeo, então direi como foi feita essa mistura. Então, até lá, boa visualização. Achei que eu deveria continuar. Faz sentido porque é uma lenda muito conhecida e nos cinemas faz sucesso, e vocês não conheciam Arte, nem a história da Inglaterra na época de 7.000 do Neolítico a 4.000, eu contei nos vídeos passados. Agora já é o Império Romano, já é uma coisa conhecida, e Carlos Magno também será uma história conhecida já. Então, deem o seu like, inscrevam-se no canal, estamos crescendo e já estamos a caminho do programa de monetização. Muito obrigado a todos e principalmente aos nossos 15 alunos do Colégio dos Magos Caldeus. Tem gente pedindo para se inscrever, as doações estão vindo, né? Eu fiz tudo para que o preço fosse acessível ao máximo, né? Então, agora nós vamos encerrar o vídeo pedindo a vocês que aceitem minha gratidão, né? Não era minha intenção ganhar dinheiro com os vídeos, era apenas compartilhar. Mas, já que veio, eu não vou recusar, né? Vai tornar minha vida melhor. E passarei para vocês essas coisas que eu guardava nas minhas recordações e agora vai se tornar vídeos, histórias, mas com sempre a verdade. Esse é o canal da verdade. Então, até a próxima e, se Deus quiser, continuaremos crescendo com a ajuda de Deus e de vocês. Tchau.